senhoras e senhores. Primeiro, deixe-me agradecer o governador do estado pelo convite para participar dessa conferência e eu gostaria de declarar aqui que eu aprendi muito. O título dos meus comentários são a crise no mundo múltiplo, no sistema do mundo multipolar, de uma perspectiva alemã. Vocês talvez perceberam que eu não sou russo, índio, americano, hindu-americano e também não sou chinês. Portanto, eu vou tentar tratar do mundo, sistema multipolar do mundo. A primeira tese seria a crise econômica e financeira que iniciou em agosto de 2007, quase um ano e meio atrás, e que escalou desde então e originada nos Estados Unidos. A crise é, em primeiro lugar, uma crise dos Estados Unidos, do sistema financeiro dos Estados Unidos e da economia física dos Estados Unidos. Ou, para colocar isso de uma maneira mais geral, é uma crise de um tipo específico de capitalismo. É um capitalismo de vetor financeiro, ao contrário de um capitalismo com vetor na economia real, que eu ainda acredito que seria predominante na Europa continental e, com todas as ressalvas também, seria a tendência dominante na China, no Sudeste Asiático e também na Rússia. Portanto, eu gostaria de colocar isso através de dois valores bastante simples. Nos Estados Unidos, 40% dos lucros corporativos são gerados no setor financeiro. Na Alemanha, eu diria que seria cerca de 8%. E no Reino Unido, 25% do PIB é gerado pelo setor financeiro. Isto não é tão na Europa continental, não é assim na Europa continental. Agora, eu, de maneira alguma, quero reduzir a seriedade do impacto internacional dessa crise. Agora, eu acredito que essa diferenciação, que talvez possa soar banal por um lado, essa diferenciação é analiticamente muito importante. Os Estados Unidos permanecerão a potência militar líder no mundo ainda para a próxima década, mas devido à severidade excepcional dos problemas econômico-financeiros nos Estados Unidos, eles vão tender a reduzir o poderio americano de um modo geral. Me permita, na história, em especial nas ciências políticas, analogias são problemáticas, mas, para mim, enquanto alemão que viu as mudanças das décadas de 80 e 90, a queda do Muro de Berlim, quando eu vejo Barack Obama, ele me lembra de Gorbachev. Ele é uma pessoa que diz mudança, mas não é muito específico além dessa palavra, mudança. E nós temos o Gorbachev que dizia perestroika, mudança, e ele também não era lá muito concreto em termos do que isso representaria. Agora, idealmente, eu sinceramente espero que Obama não vá pelo caminho que Gorbachev foi, porque isso não acabou muito bem, como nós todos sabemos. Portanto, tendo dito isso, deixe-me dizer mais uma vez que o termo crise global, econômica e financeira, para mim, é problemático, para dizer o mínimo. Eu talvez vá até dizer enganoso, porque
em chegar a conclusões a partir dessas declaração aparentemente banal. Isto quer dizer que eu não vejo a inevitabilidade de uma depressão global como resultado dessa crise centrada nos Estados Unidos. Eu não vejo nenhuma inevitabilidade nisso. Pode ser evitada. Se nada está sendo feito, todas as decisões erradas foram tomadas, muito bem. Pode daí acontecer isso. Nós podemos ter uma depressão global. Mas se certas ações forem realizadas, não. Eu não vejo uma inevitabilidade porque eu vejo aspecto físico, econômico, social, cultural, as condições presentes em outros países como sendo muito diferentes daquelas encontradas nos Estados Unidos ou no Reino Unido, e acredito que a noção da globalização também é problemática, porque, vamos dizer, há 15 anos de globalização geraram uma dialética estranha, a dialética de uma diversidade enormemente aumentada junto com uma conformidade, se não uniformidade, também aumentada, mas a diversidade continua a existir. O mundo, em termos de potencial de poder, é mais diverso do que jamais foi. E, portanto, podemos falar sobre um mundo multipolar. Nós não tínhamos um mundo multipolar até o momento na história moderna. Nunca tivemos. Claro, existe uma certa referência, mais uma vez, com muitas ressalvas em termos da situação na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Mas eu não quero entrar nisso com muita profundidade, mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que, para entender a implicação plena de um sistema mundial multipolar, conforme surgiu nos últimos 15 anos, e devido a essa multipolaridade, eu também vejo comparações com a depressão de 29 a 33, não, na realidade, o pior não foi 29, sim 32. Esse foi o ponto baixo, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Nessa depressão, em 1932, você tinha na Europa a Alemanha devastada, totalmente devastada economicamente e financeiramente e socialmente, e os Estados Unidos também devastados. Houve qualquer tipo de potencial de... Veja bem, potencial, eu digo, de equilíbrio, não houve potencial para se equilibrar, nem na forma de amigos no Império Colonial Francês, nem no Império Britânico Colonial também. Houve a Rússia Soviética e Stalin, que estava começando o seu processo de industrialização, mas era fraco, era tudo muito fraco. Não havia nada que realmente equilibrasse, não havia um contrapotencial do mesmo nível. E agora eu vejo que existe muito potencial para equilibrar o que está acontecendo, e aqui nós, porque o mundo é multipolar. Agora, e eu gostaria de acrescentar apenas uma única coisa aqui. A Alemanha, provavelmente o país mais dependente em exportações do mundo, muito mais do que a China, com um superávit imenso de comércio internacional, mas a Alemanha é dependente das exportações. Há 15 anos atrás, a participação do mercado americano nas exportações alemãs era de mais ou menos 15%. Hoje é 5 a 6%.
E, simultaneamente, as exportações alemãs para a Rússia, para o leste europeu, para a China, para a Índia, para a América Latina, correspondentemente aumentaram. E eu acredito que isso representa um potencial significativo que deveria ser adequadamente levado em consideração. Eu sei que a opinião do público principal é que desvincular é uma ilusão absurda e se os Estados Unidos afundarem, o resto vai ser arrastado junto também. Mas eu também fui impressionado e chocado e tentando pensar sobre o que a crise econômica financeira centrada nos Estados Unidos representa para um país como o México, dentro do NAFTA ou até o Canadá, mas a Europa não faz parte do NAFTA. E a América do Sul também não é parte do NAFTA. E isso se aplica à Rússia. China é uma situação bastante complicada, porque lá você tem um tipo de destruição mutuamente garantida em termos financeiros e industriais, mas eu não quero entrar em mais detalhes sobre isso. Agora, a minha terceira tese é que, além da gestão imediata da crise, nós temos o trabalho de projetar uma nova economia sustentável com uma arquitetura financeira que precisa de novos paradigmas em teoria econômica, novos pensamentos. Agora, eu não vou, e o meu ponto importante aqui é que esse novo paradigma deve ser alguma coisa mais do que uma negação mecanística do neoliberalismo, mas tem que ser novo pensamento no sentido de tentar abrir novas avenidas de teoria econômica, e nós tivemos muito coisas para pensar a respeito no curso desse seminário aqui. Nós já tivemos repetidos em vários detalhes referências feitas a Joseph Schumpeter, o Schumpeter, e não a frase, a sua teoria real, e não só o seu bordão, a Nikolai Kondratiev, e em termos de, só para mencionar dois que eu acredito que sejam essenciais. E nós temos, em termos, digamos, de diretrizes básicas, em termos de projetar uma nova arquitetura financeira mundial, que as principais diretrizes, não uma lista de dados específicos. Se a Declaração de Modena, eu acredito que um estudo cuidadoso da Declaração de Modena vai ser bastante útil em tentarmos conseguir um direcionamento neste tipo de arquitetura financeira nova. E acredito que, além do que preocupa, ou além do que tange a questão de gerar, da regeração e a reaceleração da economia real, coisas não estão... Pelo menos a direcionalidade está muito clara, e investimentos de longo prazo em infraestruturas hard e soft, a promoção de tecnologias avançadas e de empresas de pequeno e médio porte, e aí o Yuri Gromyko, acredito que ele deu a base conceitual necessária para tentarmos pensar sobre os grupos, os clusters, em gestação para novas abordagens científicas e tecnológicas. Isso seria alguma coisa no significado real de Schumpeter, do pensamento real de Schumpeter. O fato de que, numa situação de crise, você tem essa característica geração de novas organizações tecnológicas e avanços, e aí, neste caso, do ponto de vista da Europa continental, e isso também se aplica à Rússia, o problema demográfico, que foi tratado já em algumas das contribuições feitas aqui. Eu não vou entrar, e não posso entrar em mais detalhes sobre isso, mas existe uma questão vital, simplesmente, que é,
que, além do trabalho físico, e trabalho físico duro, quando você tem 60 anos de ideia, isso essencialmente acabou. Se você for um trabalhador altamente qualificado, que é treinado até 30 anos, e depois você simplesmente tem 25 anos, onde esse poder de produção, esse chamado capital humano é sugado, e aos 55, 60 anos você está exausto e você é removido. Mesmo assim, existe uma experiência imensa em combinação com essas qualificações. Portanto, eu diria que a maior produtividade, a maior reserva de produtividade nos países do OECD é a não utilização de trabalho experiente e altamente qualificado e desperdiçado na idade de 55 a 70 anos de idade. Mas isso necessita de uma organização muito mais abrangente da vida econômica, incluindo, neste caso, a geração de condições para famílias e para que as pessoas possam ter filhos e educá-los, que são questões que nós não podemos evitar. Portanto, sem entrar em maiores detalhes sobre essa questão, a minha quarta tese, então, é que a crise econômica e financeira centrada nos Estados Unidos acelerou e vai continuar acelerando mudanças nos potenciais de poder globais e na correlação de forças entre os principais atores econômicos e financeiros do mundo, políticos e econômicos. Nós já temos um sistema multipolar no mundo, mas nós ainda não temos uma ordem multipolar mundial. E a principal tarefa para os próximos anos, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo isso vai demorar, é transformar esse sistema multipolar mundial em uma ordem mundial multipolar sustentável. Uma nova ordem econômica sustentável, uma nova arquitetura financeira sustentável terá que ser complementada por uma nova arquitetura de segurança mundial. Aqui nós estamos tratando com a questão de segurança, estratégia, geopolítica, e essa nova arquitetura global de segurança vai necessariamente envolver questões como estruturas de segurança obsoletas da Guerra Fria, armas nucleares, arsenais nucleares, incluindo o conceito vital de deterrentes nucleares, proliferação nuclear, bases militares no estrangeiro. E se eu posso acrescentar isso aqui, eu não consigo imaginar que os Estados Unidos deveriam estar, por motivos econômicos e financeiros, estar numa posição de continuar a sustentar mais do que 750 bases militares em literalmente todos os cantos do mundo. Eu acredito que isso se tornará uma questão política importante em todo o mundo, fora as pressões econômicas, financeiras e orçamentárias dentro do próprio Estados Unidos. Portanto, a minha tese é que a União Europeia, paradoxicamente, devido à sua estrutura complexa e seu mecanismo aparentemente difícil de manobrar, tem a chance e a obrigação de assumir o papel de moderador em realizar uma ordem mundial multipolar, tanto em termos de segurança quanto econômica e financeira, na próxima década, porque a Europa tem uma relação especial e resiliente com todos os principais atores da política mundial, os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Brasil e os outros principais atores. E eu gostaria de ler para vocês agora duas citações de maio e de novembro de 2008. A primeira diz: a prioridade é
a conceitualização política internacional de uma nova ordem econômica e financeira mundial que obtenha sua legitimidade ao resolver os desafios globais que são enfrentados pelo homem no momento. O princípio do controle estatal dos mercados internacionais financeiros deve ser redefinido e reafirmado. Nós não deveríamos esquecer que aqueles que geraram essa crise, estão agora sentados, e aqui, e ele não quis dizer no Brasil, eu queria dizer em Frankfurt, na Alemanha, é de lá que ele estava falando, nas capitais e nos sistemas financeiros do mundo industrializado. Eles é que têm a responsabilidade. E a segunda citação é, agora toda pessoa com pensamento responsável dentro do setor financeiro deve ter percebido que o mercado financeiro internacional se tornou um monstro. Nós temos que levantar o espelho para o mundo financeiro que realmente conseguiu se desgraçar. Eu ainda estou sentindo falta de um meia-culpa claramente audível. Essas palavras são do presidente alemão Horst Köhler, e vocês podem dizer o que é que esse cara está falando a respeito agora. Ele era o chefe do FMI durante 3 anos, mas o ponto que eu estou tentando fazer é que existe um paradigma que foi alterado, o paradigma mudou, o paradigma político mudou em conjunto com a crise. E as coisas estão sendo ditas e as coisas estão sendo feitas. Na Europa, eu posso certamente dizer isso para a Alemanha, que seriam impensáveis antes, simplesmente impensáveis há 6 meses ou 12 meses atrás. E eu tenho certeza que nós vamos ver mais desse tipo de coisa. Agora, o principal ponto, que deveria ser a segurança, a questões de segurança e as questões estratégicas. Deixe-me resumir isso. Eu acredito que, porque eu não posso trabalhar mais analiticamente em maiores detalhes, então eu gostaria de levantar a seguinte hipótese. Nós não vamos ver iniciativas significativas na arquitetura financeira e econômica mundial pela administração Barack Obama. Porque eu acredito que os Estados Unidos são tão amarrados com os problemas do sistema financeiro norte-americano e da economia física dos Estados Unidos que não vai haver muita energia em termos de formar a nova arquitetura financeira global e uma nova ordem econômica para o mundo. Eu tenho medo do que o que nós vamos ver é uma atitude de bloquear e aguar, diluir. Eu não estou esperando muito deles. Mas isso não deve ser um problema. Isso não deve ser visto como um problema desde que os outros atores dentro do mundo multipolar, a Europa, a Ásia, a Rússia, o Brasil, tenham a clareza sobre a pauta, sobre suas próprias pautas, que nós vamos sair de uma atitude de esperar daquilo que vem de Washington e depois reagir ao que é que vem de Washington. E ao invés disso, nós vamos definir uma pauta ou tentar encontrar uma plataforma para uma agenda comum entre os outros atores e depois sentar com Washington e tentar resolver alguma coisa, sair do modo reativo. Agora, ao mesmo tempo, eu esperaria que nós vamos ver dos Estados Unidos muitas iniciativas fora do nível econômico financeiro. Política estrangeira, política de segurança, coisas que vão deixar as pessoas perplexas, que vão atrair e distrair a atenção
do meio econômico financeiro. E eu acredito que isso é alguma coisa que nós temos que estar muito atentos e cientes. Eu não, por motivos de tempo, eu não posso entrar em mais detalhes aqui, mas eu não ficaria surpreso se o presidente Obama e o secretário de Estado Hillary Clinton anunciassem, vamos dizer que nós tenhamos o 60º aniversário da cúpula da OTAN em abril. E aqui está Barack Obama anunciando que os Estados Unidos vai unilateralmente reduzir o seu arsenal de armas nucleares para 1.000, eliminando 5 ou 6 mil armas nucleares. O mundo ficaria perplexo e ia dizer, vejam isso, que traumático, que fantástico. A atenção do mundo seria totalmente focalizada em cima dessa declaração, digamos, por um período de tempo prolongado. E depois o pessoal olharia a pequena letra, as pequenos detalhes, os pontos importantes que eu estou fazendo é que nós estamos sendo preparados para este tipo de movimento que distrai, que tem uma lógica interna em termos da posição de poder dos Estados Unidos, porque se você não tiver condições, se estiver incapaz de expandir o seu próprio potencial através dos seus próprios meios, então o que sobra é distrair as pessoas em relação à sua própria fraqueza relativa e, ao mesmo tempo, fazer com que os concorrentes fiquem ocupados em outras áreas e, ao mesmo tempo, tentar mantê-los o mais baixo possível. Agora, algumas palavras em termos da evolução do sistema multipolar. De certa maneira, começou em 1998 com Yevgeny Primakov, que foi o primeiro a gerar o triângulo estratégico, uma cooperação estratégica entre Rússia, China e Índia. Não foi levado a sério naquela época. E Primakov foi forçado a resignar dentro do contexto da Guerra do Kosovo, em 99. Depois, em 2001, a Organização de Cooperação de Xangai foi formada. Rússia, China, os países centro-asiáticos, a Índia sendo observador, o Irã sendo observador. O SCO não foi levado a sério e mesmo hoje muitas pessoas acham que SCO, o que será isso aí? E, terceiramente, o BRIC. Eu diria que até esse ano o BRIC não era levado a sério. E, bem, isso está mudando agora. Mas, quando houve a primeira reunião dos ministros em Ekaterinburg, em maio, não houve quase nenhuma cobertura na imprensa internacional. Mas o ministro dos Assuntos Estrangeiros, Lavrov, disse que depois das nossas conversas aqui entre o Brasil, a Rússia, a China e a Índia, eu posso falar com confiança, posso dizer com confiança que, em termos da arena internacional, a nossa cooperação vai encontrar o seu reflexo nas formas das organizações. E eu acredito que essa declaração tem muito a ver com a reunião do G20 em Washington, no dia 15 de novembro. E eu não compartilho a visão negativa de muitos dos meus colegas aqui sobre aquela reunião do G20. Provavelmente a crítica em si por si está correta, mas a reunião do G20 foi a formalização do fim do G7. Eu acredito que isso deveria permear. Depois que você prestar atenção com cuidado, o G7 não é mais a diretoria liderada pelos Estados Unidos para assuntos financeiros internacionais. Deixou de ser e passou a ser o G20. Eu agora não vou entrar, por motivos de tempo, entrar nas tentativas de forçar as combinações
Europa, Eurásia, Europa, Rússia, Europa, China, em especial Europa, Rússia. Eu simplesmente vou listá-las e quem quer que ler os jornais com cuidado sabe o que eu estou falando a respeito. Existe a crise do Cáucaso, em agosto, foi colocação de sistemas de defesa balística na Polônia e na Tchecoslováquia, a tentativa dos Estados Unidos de trazer a Ucrânia e a Geórgia para entrarem para a OTAN. Todas essas movimentações têm apenas uma única finalidade, que é colocar uma cunha entre a Rússia e a União Europeia e separar a União Europeia a antiga União Europeia, França, Itália, Alemanha e Espanha, e a nova Europa, que de um modo geral não é a Europa do Leste. Isso seria a Polônia e as repúblicas do Báltico, essencialmente, porque os países como Hungria e Eslováquia, a coisa é muito diferente. O meu prognóstico é que essa estratégia não vai funcionar e, ao invés disso, eu simplesmente peço a vocês que mantenham o conceito em mente. Existe, tanto do lado da França, Alemanha, Itália e Espanha, e da Rússia, a proposta original, na realidade, vem do presidente Ahmed Medvedev em Berlim, feita em junho. Existe um espaço de segurança conjunto que envolve o Euroatlântico e o Eurasiático, da maneira com que foi colocada por ele, Vancouver até Vladivostok. Vancouver cruzando o continente norte-americano, o Atlântico e todo o norte da Eurásia. Eu acredito que não vai ser possível deixar isso de lado, porque isso vai ser o item central. O item central não é o novo, a nova arquitetura de segurança global, mas na realidade é um componente decisivo da nova estrutura de segurança global. Portanto, eu gostaria de concluir simplesmente declarando que o mundo precisa de uma nova arquitetura de segurança, tanto quanto precisa de uma nova arquitetura financeira e uma nova ordem econômica mundial. Muito obrigado.